Bem-vindos a mais uma Eco-entrevista. Connosco hoje temos Luís Araújo, ex-presidente do Turismo de Portugal e ex-presidente da European Travel Commission. Bem-vindo, Luís. Muito obrigada por estar connosco. Obrigado. Vou começar por lhe perguntar primeiro como é que olha para o turismo neste momento em Portugal. O crescimento, tem-se assistido a um crescimento nos últimos anos, continua a bater recordes. É uma tendência que se vai manter? Bom, o turismo tem crescido, eu diria que tem crescido de uma forma sustentada. Aquilo que foi definido na estratégia 2017 conseguiu-se implementar ao longo dos anos. Diversificação de mercados, aliás, os Estados Unidos hoje é o segundo principal mercado para o país. Diversificação no território, todas as regiões do país estão a crescer. Estamos a crescer mais em receitas do que propriamente em número de turistas, o que é extremamente positivo. Vamos atingir os resultados da estratégia 2027 3 anos antes, em 2024. Este ano, em princípio, chegamos aos mais de 27 mil milhões de euros de receita e 70 milhões de dormidas. Portanto, eu diria que estamos a crescer de uma forma sustentada. Agora, se me pergunta se este crescimento não tem limite ou se é um crescimento que tem que ter uma preocupação maior, principalmente face aos desafios do futuro, eu diria que sim, e hoje, mais do que nunca, é importante estarmos atentos a esse crescimento sustentado do setor no país. E isso leva-me a uma questão que é se partilha da opinião que deve existir um limite à entrada de turistas nos países, e nomeadamente no caso de Portugal, que é uma solução que está a ser adotada em alguns países. Partilha desta visão? Eu sou da opinião que é preciso tomar decisões rapidamente relativamente aos dados que temos na mão. E com base nesses dados, tomar decisões que permitam este crescimento equilibrado. Não sou da opinião que se tomem decisões com base nos comentários do Facebook ou das redes sociais. Isso claramente não. E muitas vezes aquilo que nós temos é isso. Ou são decisões que são tomadas em cima de declarações ou de afirmações que muitas vezes não têm correspondência com a realidade. Então não considera que existe um excesso de turismo em Portugal? Não, mais uma vez, vamos buscar os dados. Nós hoje temos, e vamos pegar nas cidades que é onde as pessoas dizem que há mais excesso de turismo. Nós hoje, se considerarmos o total de população residente com os turistas, fiquem eles em hotelaria ou em alojamento local, ocupando 100% das unidades num espaço temporal, ainda assim temos menos pessoas na cidade de Lisboa e no Porto do que tínhamos há 30 anos atrás. Menos pessoas do que tínhamos há 30 anos atrás. Havia à volta de 800 mil habitantes, nós perdemos 30% da população. Portanto, se somarmos as pessoas que dormem cá, ainda assim temos menos população do que há 30 anos. Mas se compararmos, temos 5 vezes mais carros. Se compararmos, temos pessoas concentradas numa percentagem do território muito menor. Portanto, pegando nisto, aquilo que nós temos que fazer é distribuição no território, é melhoria da orientação e da capacidade de circulação dentro de uma cidade, é estimular que os próprios turistas sejam melhores turistas e tenham mais responsabilidade perante aquilo que é o território e se integrem mais naquela que é a sociedade. Portanto, para responder à sua pergunta, se me pergunta em Lisboa se há turismo a mais ou se há pessoas a mais, eu digo que não. Se me pergunta se há má gestão, eu digo que sim. Portanto, é preciso melhorar a gestão dessa... E de que forma é que se deve melhorar essa gestão? Olha, variedíssimos modelos, desde a comunicação, e muitas vezes nós falhamos nessa comunicação que é dada aos estrangeiros, até porque grande parte deles não fica em hotelaria, fica em alojamento local. Portanto, a interação porque num hotel nós temos o recepcionista e temos as pessoas que lá trabalham, num alojamento local muitas vezes não temos essa interação. Às vezes temos até muito positiva, mas não temos essa interação. Portanto, a comunicação é um mecanismo de estimular que o turista seja mais cidadão e menos turista dentro do território. Mas há outras ideias, desde o investimento que é feito, aliás, com a maravilhosa taxa turística que agora duplicou em Lisboa. Concorda com essa decisão? Acha que o aumento das taxas
turísticas pode permitir, não digo fazer uma seleção maior de turistas, mas aqui ajustar um bocadinho o excesso. Sim, não me parece, o aumento da taxa turística não vai selecionar os turistas. Mas por outro lado é importante que quem mora em Lisboa, e eu moro em Lisboa, a Ania mora em Lisboa, saiba exatamente para que é que vão aquelas taxas turísticas. E 80 milhões de euros por ano é muito dinheiro para percebermos como cidadãos, e se calhar também como turistas, que aquela taxa não traz melhorias significativas na limpeza, na segurança, no ordenamento do território, na mobilidade, na habitação. Portanto, se eu não percebo para que é que aquela taxa turística vai, então claramente acho que é um excesso. Não é uma questão de perda de competitividade, porque isso todos os destinos estão a fazer. E o próprio turista, aliás, o turista que é informado e que sabe ser um bom turista, chamemos-lhe assim, também percebe que aquelas taxas são um contributo dele próprio para um território que o recebe tão bem. Portanto, eu diria que a questão é colocada do lado de o que é que se faz com a taxa turística, qual é o papel que ela tem no território, e o papel tem que ser claramente para a melhoria da vida de todos, e quando digo da vida de todos, digo de um turista que também não gosta de ver lixo na rua, mas digo claramente para um residente, que é aquele que se incomoda mais, e com razão, de ver o avolumar dos problemas da cidade, mas não numa ótica de selecionar quais é que são os melhores, porque só os melhores é que podem pagar a taxa turística, claramente não. E aqui a Câmara de Lisboa tem deixado a desejar nesta gestão que tem feito? É assim, eu adoraria saber qual é que é a gestão que é feita, mas basta passear pela cidade e perceber isso, e perceber que de facto não estão a ser, agora parece que vamos ter novas medidas contra ou para reestruturar e organizar os tuk-tuks. Eu acho que é importante nós percebermos o que é feito neste quadro. Enquanto cidadão, eu digo sempre que nós temos aquela componente de quem chega de fora não conhece o país, não sabe quais é que são os nossos hábitos, não sabe que nós jantamos às 8 da noite enquanto que os espanhóis jantam às 10. Portanto, se calhar o estilo de vida de outros países é muito mais noturno do que propriamente o nosso. Eu acho que há muito a fazer e, mais uma vez digo, é preciso fazer com base em dados, com base naquilo que temos hoje no território, com decisões que são tomadas no imediato para corrigir determinadas situações, mas para o bem de turistas e de residentes. E eu acho que isso, se houvesse muito mais transparência relativamente a essa questão, e se nós víssemos essa componente a funcionar, através de regulamentos camarários, de segurança, quando falo de segurança, não é só de segurança física, não é só para proteger dos assaltos, é de evitar que haja aglomerações, evitar que hajam distúrbios. Maior policiamento na rua. Claramente maior policiamento, maior pedagogia sobre aquilo que é a cidade e quem são os seus habitantes e o que é que eles fazem e qual é que é o estilo de vida que têm, e obviamente esperar que haja, e eu acredito que há, já vimos isso funcionar noutros destinos, que haja respeito pelo lado de quem visita e pelo lado dos turistas que vêm. Outro dos desafios em Portugal também, não só para os turistas, mas para as pessoas que vivem cá, é a questão dos transportes. Quer nas grandes cidades há uma grande proliferação de carros, os transportes nem sempre funcionam da forma que deveriam, há muitas pessoas que não conseguem ter acesso aos locais onde trabalham ou que residem sem ser de carro. Que alterações importantes é que deveriam ser feitas para maior acessibilidade, digamos assim, dos principais destinos? Bom, aí toca num ponto que não é só Lisboa, é Portugal. Nós temos à volta de 2/3 dos nossos turistas são estrangeiros. E desses 2/3, 90% chega de avião. Portanto, a componente de ligação aérea é essencial para o nosso país. O que me faz, já agora que falamos disto, neste sentido,
como é que olha para a questão da privatização da TAP? É um processo que pode ter impacto para o turismo em Portugal? Eu acho que pode ter impacto. A TAP é um elemento valiosíssimo. Aliás, os números que eu dei antes, a TAP é responsável por grande parte dessa ligação e também responsável pela diversificação de mercados que foi feita. Aliás, a ligação com os Estados Unidos e o volume de turistas que nós hoje temos nos Estados Unidos é muito graças também ao papel da TAP. Portanto, eu diria que as decisões relacionadas com a TAP acho que dizem respeito a todos e são uma preocupação de todos. Eu acredito que sejam na ótica do melhor. Portanto, isto para lhe dizer, é essencial que essa ligação e que essa preocupação da TAP relativamente às exportações, ou seja, ao trazer turistas para Portugal, se mantenha e que haja uma palavra, pelo menos do setor do turismo, relativamente a esse papel. Nós sempre dissemos que um voo que é colocado pela TAP de Lisboa para Cancún, pouco ou nenhum interesse tem para o país. Apesar de ser um mercado mexicano, que é um mercado importantíssimo, mas Cancún é um mercado, é um destino receptor de turistas. Portanto, nós estaríamos a aumentar as importações ou levar portugueses para Cancún. Ao contrário, cada voo que se coloque dos Estados Unidos ou do Brasil ou até do México relacionado com um mercado maior e com um especial de exportação para Portugal é um mercado importante. Portanto, essas são questões que para nós é essencial. É que o turismo tenha sempre uma palavra a dizer relativamente àquilo que são os destinos e os mercados importantes para Portugal enquanto destino turístico. Agora, o que é importante é nós percebermos que o facto de estarmos, eu não vou dizer dependentes, mas o facto de as ligações ferroviárias serem aquilo que sabemos, de estarmos numa posição geográfica no extremo da Europa e de grande parte dos nossos mercados serem ainda mercados europeus, apesar de estar a diversificar e bem, é importantíssimo percebermos que se houver evolução desta componente de sustentabilidade ambiental e de penalização das companhias aéreas e das ligações aéreas, claramente nós vamos perder competitividade. Portanto, é importante acelerarmos rapidamente com a componente ferroviária, é importante promovermos aquilo que dizia de termos sistemas integrados de mobilidade dentro do território, que muitas vezes e em muitos pontos do país não existem. Se pensarmos no interior do Alentejo, por exemplo, ou no interior do país, há muitas cidades e regiões que não têm ligação ferroviária. Muitas vezes não têm essa ligação ferroviária e a ligação rodoviária às vezes é difícil. Ou é difícil de perceber como é que funciona. Portanto, há aqui um papel público e privado também de combinar e de termos mais informação e melhor comunicação relativamente a essa capacidade de mobilidade no território. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, a componente de mobilidade para Portugal e a componente de mobilidade dentro de Portugal. Então, aqui, deixe-me recuar um bocadinho em relação à questão da TAP. Um dos principais interessados é o grupo IAG. Quero lhe perguntar como é que olha para esta solução. Portugal aqui não corre o risco depois de se tornar aqui um satélite de Madrid. Eu acho que isso é colocar... enfim, não sei quais é que são as estratégias dos interessados na TAP, não sei qual é que vai ser o modelo que vai ser seguido do ponto de vista da privatização. Aquilo que eu sei é nós hoje temos um valor acrescentado que é único. E qualquer empresa que participe da TAP ou que venha a participar da TAP percebe exatamente a importância de Lisboa, a importância de Portugal, dos 5 aeroportos nacionais e o crescimento que esses aeroportos têm tido. Acho que mais do que pensar se a concorrência vai ganhar ou se vai tirar, é percebermos que hoje temos esse valor intrínseco e que qualquer acionista de uma empresa dessas não vai deixar de olhar para isso como uma enorme oportunidade de crescimento também para essa empresa. Em relação, voltando aqui ao crescimento do turismo e à importância que tem para Portugal, um país que é tão dependente economicamente do turismo, porque o turismo acaba por ter um peso muito maior nas exportações do que as exportações de bens, não é? Que está tão dependente do turismo não é um risco ao mesmo tempo. Essa é aquela velha máxima do há turismo a mais ou a economia a menos.
Eu acho que há um papel importantíssimo que não é só associado ao setor do turismo. Eu vou-lhe dar mais uma vez um exemplo. Por isso é que eu gosto de focar as coisas com exemplo e com números. O volume de exportações de vinho para determinados mercados é exatamente igual, o crescimento da curva a curva de crescimento do volume de exportações de vinho para determinados mercados, por exemplo, os Estados Unidos, é exatamente igual à curva de crescimento de turistas daquele mercado para Portugal. Não é uma coincidência. Quando nós falamos que há turismo a mais ou economia a menos, não podemos ver o turismo como uma questão estanque. Precisamos de ver os efeitos de arrastamento que tem noutras atividades económicas, na valorização dos produtos endógenos, no empreendedorismo que temos, principalmente a nível das camadas mais jovens, na distribuição de pessoas pelo território, no investimento que é feito, na recuperação, etc. Isso sim é importante. E quando entramos em disputas de se há mais de uma coisa ou menos de outra, a resposta lógica é temos que equilibrar e temos que cortar num lado e promover o outro. E isso normalmente não funciona. E aquilo que podemos estar a fazer aí sim é criar entropias, é criar uma imagem negativa relativamente a uma atividade que eu acredito deu muito ao país, e acho que todos reconhecemos, e todos reconhecemos também que tem muito potencial ainda para dar ao país. Portanto, e isto vai em variadíssimos aspectos. Por exemplo, quando se fala da componente de uma marca Portugal, a marca Portugal é a marca turismo. É o turismo que arrasta os outros setores, é o turismo que tem dado visibilidade ao país. Portanto, quando vamos falar de uma marca Portugal, a primeira coisa que se faz é criar de novo. É voltar a investir numa coisa que muitas vezes nem existe, ou com um padrão ou um propósito que não tem nada a ver ou com a dimensão do país, ou com aquilo que o país tem, ou com as nossas pessoas, por aí fora. Portanto, é importante nós percebermos o que é essencial e como é que conseguimos fazer o equilíbrio das coisas, sem esconder que o turismo é uma atividade positiva, mas também traz desafios para o território e para as pessoas. Uma das críticas que é apontada, ou melhor, uma das fragilidades que é apontada ao setor é o tipo de emprego que cria, que normalmente é um emprego que tem menos valor acrescentado. Aqui, como é que olha para esta fragilidade e também que impacto é que poderá ter a maiores restrições à entrada de imigrantes em Portugal e que trabalham muito neste setor? A questão do trabalho é uma questão, eu diria que é o segundo desafio, o segundo grande desafio para qualquer destino, mas principalmente para Portugal. É a componente de mão de obra. E a componente de mão de obra tem a ver com, tradicionalmente, ser, no setor do turismo, uma componente de baixas qualificações. Eu digo tradicionalmente, hoje já não é assim, mas tradicionalmente ser assim, logo associada a salários baixos. Hoje aquilo que nós estamos a ver é, obviamente também pela falta de mão de obra no território, existe uma valorização cada vez maior desses salários. Aliás, os indicadores, os últimos que eu tenho, mostram que a valorização, o crescimento dos salários no setor do turismo tem sido superior nos últimos anos ao da média da economia. O que é positivo, é muito positivo. Agora, a componente de mão de obra, nós temos que perceber que não se resolve só com salários mais altos, por variadíssimas razões. Porque temos uma população que está a envelhecer e esta atividade está também associada a uma componente de gente mais jovem, porque existe uma série de outras atividades que absorvem também essa mão de obra, e bem, e ainda bem que é assim, e por isso precisamos de trazer pessoas de fora. A componente da migração é importantíssima para Portugal. Precisamos de qualificar melhor as pessoas que trabalham no setor e precisamos ter condições também para atrair as melhores pessoas para dentro do setor. Leia-se salários mais altos, planos de carreira, enfim, tudo aquilo que nós sabemos que existe em qualquer empresa. Eu diria que esta é uma pedra de... não vou dizer que é o calcanhar de Aquiles,
mas há questões que têm que ser claramente tratadas. E aqui há uma componente de responsabilidade de todos, públicos e privados, relativamente ao tratamento que é feito das pessoas. Quando falamos de responsabilidade social, eu acredito que no turismo hoje é muito mais importante do que a componente ambiental. E quando falamos de responsabilidade social, falamos do cuidado que temos com as pessoas que vivem no território, mas principalmente com aqueles que trabalham nas nossas empresas. Acho que foi feita uma evolução muito grande, até, mais uma vez, por condicionamentos externos, que há falta de mão de obra, mas ainda há um caminho para fazer. E custa muito ouvir empresários ou associações dizer que se não houver imigração, não conseguimos ter projetos turísticos, ou não conseguimos ter turismo em Portugal. É uma opinião de muito curto prazo e é uma visão de muito curto prazo. E aquilo que nós queremos é que esta atividade seja sustentável ao longo do tempo e a longo prazo. Isto é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Agora que estamos nos Jogos Olímpicos podemos dizer isto. E é importante percebermos que essa responsabilidade se calhar é aquilo que vai determinar o sucesso ou o insucesso, esta componente da responsabilidade social com os residentes e com os trabalhadores, o sucesso ou o insucesso do futuro do turismo. Mas num período mais imediato, estas restrições, estas maiores restrições à imigração não poderão pôr em causa o setor. Não tenho uma bola de cristal que diga, e mais uma vez, também não existe essa quantificação de quantas pessoas é que são precisas. E talvez devesse ser mais importante, eu digo sempre que hoje é mais importante a um empresário que vai construir um hotel ou que vai fazer um projeto em qualquer parte do país, saber de onde é que vêm os seus colaboradores, onde é que dormem, em que escolas é que vão colocar os filhos, como é que chegam até ao trabalho, do que propriamente saber de onde é que vêm os turistas. Eu sei que isto pode parecer um exagero e é algo que se calhar devíamos discutir muito mais a fundo. Mas eu diria que essa preocupação é algo que tem que ser muito presente na tomada de decisões, tanto de investimento como de operação turística. Dito isto, eu não acredito, e ainda ontem ouvi alguns comentários de que Portugal já estava a ficar demasiado caro para os portugueses. Eu acho que Portugal não é só para os portugueses. Não é só para os portugueses do ponto de vista turístico e de mercados, mas também não é só para os portugueses do ponto de vista de quem trabalha e de quem quer trabalhar em Portugal. Há aqui outra questão relacionada com isto, tem a ver com a gentrificação que o turismo levou, principalmente nas grandes cidades, Lisboa e Porto. Como é que olha para esta questão? De que forma é que se responde a este desafio? Já falámos um bocadinho disso no princípio, da componente eu não vou dizer da gentrificação, da transformação que as cidades tiveram. E eu acho que todos concordamos que há uma transformação extremamente positiva. Nós vivemos em Lisboa, nós vivemos nós que vivemos nas cidades e até nas aldeias. Ainda no outro dia vi um belíssimo exemplo de uma aldeia que tinha 10 habitantes e que passou a ter 50 por conta das pessoas que foram para lá trabalhar, por projetos novos que desenvolveram, que dinamizaram, pelos turistas que chegam. Portanto, também tem essa componente de crescimento. Aquilo que eu vejo nas cidades, já dei aqueles números que são sintomáticos. Aqui existe uma necessidade de nós olharmos para estes dados e planearmos aquilo que é o crescimento da cidade e como é que podemos acolher tanto os turistas como os residentes, nomeadamente as pessoas mais jovens e as camadas mais jovens, seja do ponto de vista de residências universitárias, de moradias a custo controlado, que tem a ver com uma série de razões, mas eu acho que muitas delas até nem têm a ver com o setor do turismo. A falta de habitação tem a ver com o excesso de procedimentos que existem burocráticos, o custo que existe para construir e para equipar uma casa. Nós hoje temos condições, enfim, construir uma casa nova obriga a que haja não sei quantos parceiros e não sei quantos projetos de entidades completamente diferentes. Isto tem custo.
obriga a que haja linha telefónica em todos os quartos. Isto tem um custo. E estes custos são aqueles que fazem... Não é o facto do Sr. Smith ter comprado uma casa em Alfama. Pode contribuir, em parte. Mas o que é importante é nós percebermos, e mais uma vez baseados em factos, é nós percebermos que muitas destas situações têm outras causas, que pelo facto de acharmos que só aquela é que é importante, ignoramos e não atacamos. Eu vou-lhe dar um exemplo, mais uma vez, muito concreto. O número de fogos dedicados ao alojamento local em Lisboa, no total de fogos da cidade, é de 6,7%. 6,7%. Portanto, muitas vezes, depois vai-me dizer, está concentrado em determinados bairros. Se calhar, é verdade, mas por isso é que existem regulamentos municipais e por isso é que existem regras onde se pode e não se pode abrir alojamento local. Mas há estudos também dados que indicam que, por exemplo, nas zonas onde o alojamento local começou a ser regulamentado, não é? O número de hotéis que também foi aberto disparou. Portanto, aqui o mercado vai sempre encontrar formas de reagir. Sim, e eu digo que hoje, obviamente, o mercado acomoda-se, não é? E mais importante do que nós apelarmos a esta componente da regulamentação, que é importante, nós percebemos o que é que pode ser construído e qual é o equilíbrio que existe, porque depois não é só o facto de abrirem hotéis e abrir alojamento local, é o facto de desaparecerem as mercearias, as lojas tradicionais. Nós temos que andar a 2 km para comprar fruta. E entretanto passamos por uma série de lojas que são todas iguais. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, essas questões têm que ser tratadas a nível próprio. Obviamente, mais uma vez, da mesma maneira que eu perguntava se há turismo a mais ou economia a menos, agora pergunto, há turismo a mais ou há gestão a menos? E muitas vezes é essa componente da gestão que é importante. É nós sabermos que a gestão das nossas cidades no nosso território tem que ser muito mais rápida, tem que ser muito mais focada naquilo que são os dados que nós temos e como é que atingimos um determinado resultado, e muito menos com base naquilo que ouvimos dizer ou pelas críticas que alguém faz pelo facto de ter acesso a mais meios de comunicação ou a menos meios de comunicação. Mas também, ainda que por exemplo, os alojamentos locais, como disse, representam 6% em Lisboa, a verdade, no total de fogos, a verdade é que há muitas pessoas que gostavam de viver mais no centro de Lisboa, que são empurrados mais para a periferia. Isso também obriga que, tendo em conta o estado dos transportes e dos acessos, volta tudo ao mesmo. O número de pessoas... Volta tudo ao mesmo. Se calhar se houvesse um sistema de transporte eficaz, se houvesse uma distribuição no território dos eventos culturais, se houvesse mais áreas verdes onde essas pessoas pudessem estar. É normalíssimo, qualquer cidade da Europa, em qualquer parte do mundo, ter zonas de periferia que são zonas de periferia muito agradáveis para viver e temos que perceber isso. Por isso é que eu digo, há turismo a menos ou há turismo a mais ou há gestão a menos? E aqui não devia haver também um maior compromisso entre o público e o privado? Sem dúvida, sem dúvida. E a responsabilidade é também muito dos privados. Eu não percebo como é que se abre ou se fazem projetos que são projetos maravilhosos, 5 estrelas, que vão atrair o tipo de turistas que nós queremos, mas depois colocam-se lojas ancestrais ou lojas tradicionais na rua só para termos uma recepção que tem 20 metros a mais ou termos uma sala de reuniões que tem 50 metros a mais. Isso eu não percebo. E acho que isso é responsabilidade social, mais uma vez. Portanto, tem que haver esse compromisso também, até porque é uma componente de valorização do território, de valorização daquilo que é o nosso património. Tem que haver essa valorização e essa responsabilidade e essa consciência por parte de todos, sem dúvida. Dado este panorama que traçámos aqui, como é que então Portugal pode ser não só um melhor destino turístico, como encontrar o equilíbrio certo entre receber bem os turistas e as pessoas que vivem em Portugal também viverem bem?
Olha, isso é a pergunta que qualquer destino faz, não é? E o trabalho que qualquer destino tenta fazer é esse equilíbrio entre uma parte e a outra. Portugal hoje, eu diria que hoje temos muito mais visibilidade por uma razão simples. Ou pelo menos eu gosto de pensar que essa é a principal razão. Neste mundo conturbado e caótico que vivemos, com conflitos, nós conseguimos ser um oásis, conseguimos ser um destino que recebe bem e respeita as diferenças. E eu acho que nós temos que utilizar esse propósito que nós sempre utilizamos, aliás, no Turismo de Portugal usávamos muito para tudo, em qualquer campanha, em qualquer formação, em qualquer atividade que fizéssemos, respeitar bem, receber bem e respeitar as diferenças, nós temos que passar a utilizá-lo para os nossos residentes, para os nossos trabalhadores, para todos. Se conseguirmos aplicar esse princípio, eu acho que temos um exemplo a dar ao mundo, que é de um destino que recebe bem e respeita essas diferenças em todos os aspectos. E isto faz com que esta componente da responsabilidade social seja muito mais presente. Hoje, mais do que estamos preocupados se temos garrafas de plástico nos quartos dos hotéis ou se lavamos a roupa 3 vezes por semana ou 5 vezes por semana, estamos preocupados se aquela pessoa que trabalha connosco, de facto, tem lugar para morar, consegue chegar ao local de trabalho por meios de transportes próprios, tem local para colocar a criança, vê perspectivas de futuro naquela carreira, sente-se satisfeito com aquilo que é a sua remuneração e os benefícios que recebe. Portanto, eu acho que hoje isso é muito mais importante e muito mais importante do que estarmos a falar de quantas receitas é que vamos ter. Eu adoraria que a partir de agora, e se calhar o ECO vai ser o primeiro, consiga divulgar e estimular que, além do crescimento da receita turística, existe um crescimento da remuneração das pessoas, existe um grau de satisfação daqueles que vivem muito superior àquilo que é a média nacional ou a média internacional. E se conseguirmos isto, e eu acho que estamos no bom caminho, porque estamos todos focados nisso. Agora também tinha que deixar aqui uma mensagem muito positiva. Acho que tem havido um trabalho absolutamente notável de muitos públicos e privados, do lado público, obviamente, pelo Turismo de Portugal, mas através das regiões, através das entidades regionais, das agências de promoção, muitas empresas privadas, pequenas, grandes, ligadas à hotelaria, ao alojamento local, à animação turística, etc., que percebem esta mais-valia. E se nós percebemos esta mais-valia internamente, externamente também vão perceber e vão valorizar muito mais e vão respeitar muito mais aquilo que são os nossos valores. E isso leva-me a outra questão, que é como é que se pode ser um melhor turista? Isso é uma belíssima pergunta. E é algo que nós todos devíamos fazer todos os dias. Até aqui. Um bom turista é aquele que pergunta, é aquele que percebe, é aquele que sabe quais é que são os desafios que se vivem no território, é aquele que sugere melhorias desse território. Eu dou sempre um exemplo. Nós muitas vezes temos mais interação com as pessoas que temos à vista, ou que encontramos, se calhar com o recepcionista ou com a pessoa que nos atende na mesa. É importante perceber se essas pessoas estão contentes, qual é a perspectiva de futuro delas, e lutar para que isso mude. E quando digo lutar, é optando por soluções que muitas vezes valorizam essas pessoas. Mas é importante também, se nós ficarmos num hotel ou num alojamento local, perceber quem é a pessoa que limpa aquele quarto, deixar-lhe gorjeta, que muitas vezes não deixamos, e deixamos só aqueles que são mais visíveis, e proteger o território. Acho que tudo ser um melhor turista é perceber o valor que aquele território tem, que aquela cidade, que aquele património, que aquela natureza tem, que aquele meio ambiente tem, perceber o valor para quem lá vive e perceber o valor para mim enquanto turista. E percebendo esse valor para mim enquanto turista, claramente vou poder promover melhor e vou poder trazer aqueles que são os melhores turistas. Portanto, acho que é
ser um melhor turista é fazer as perguntas certas e estar atento aos pequenos pormenores. Muito obrigada. Obrigado, eu. Obrigada por nos acompanhar. Tivemos connosco hoje Luís Araújo. Continua a acompanhar esta entrevista e outras em www.eco.pt.